E sabemos que o Espírito Santo de Deus está aqui. Nós viemos aqui para celebrar o Senhor e cremos que o Espírito Santo de Deus está movendo e Ele pode mover, né? Mas tem coisas que dependem de mim, tem coisas que dependem de você. Então você pode orar por essa pessoa que está do seu lado aí e abençoar a vida dela aí agora, intercedendo por ela. Se você não sabe o nome, pergunte o nome aí e ore por essa pessoa agora, pedindo: Deus, fale o coração desse irmão, fale o coração dessa irmã, quebre toda a dureza, toda a fortaleza. Às vezes o irmão chegou aqui com o coração cansado, o coração atribulado, ansioso, né? Às vezes é problema de doença, ou às vezes trouxe problema de casa, preocupado, né? Peça ao Senhor que ministre o coração desse irmão, dessa irmã agora, de uma forma poderosa, que o Espírito Santo de Deus possa quebrar todas as fortalezas da alma, tudo aquilo que impede o mover, o sobrenatural do Senhor, né? Nós precisamos orar, porque a oração, né, quebra a oração, nos introduz na presença do Pai, nos introduz na presença do Senhor, todos os julgos são quebrados. Ore agora por esse irmão, por essa irmã, e agora em nome de Jesus. Senhor amado Deus, ainda na Tua presença, Pai, nós Te celebramos, Te adoramos da beleza da Tua santidade, e agora colocamos diante do Teu altar, Senhor Deus amado, cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, que o Senhor cubra com Teu sangue, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, que seja quebrado, Deus, toda resistência da alma, todo cansaço, toda fadiga, todo espírito de ansiedade, de medo, de incerteza, de insegurança, bata em retirada agora. Se há espírito de indiferença, de crítica, de contenda, nós repreendemos também em nome de Jesus. Ministra a Tua palavra agora ao coração do Teu povo, traga o alívio agora, tire todo o fardo, Senhor, em nome do Senhor. Lançamos sobre o Senhor toda a ansiedade, lançamos, Senhor, todo o jugo. Tenha misericórdia, põe as Tuas mãos, meu Pai, opere o Teu milagre, o Teu sobrenatural agora na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Visite ele aqui agora, visite a casa dele, visite tudo que ele tem e abençoe poderosamente. Ministra a Tua palavra de ânimo, traga ânimo, alegria, esperança em nome do Senhor, porque Tu és um Cristo vivo, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa certeza, a nossa confiança. Meu Deus, faça a Tua obra agora e ministre a esse coração poderosamente, quebre todas as cadeias, seja repreendido toda a obra do inferno, todo o espírito das trevas bata em retirada agora, em o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus, amém? Dê um abraço nele e diga para ele: o Senhor é contigo. Isso, diga para o outro: o Senhor é contigo. Glória a Deus. Podeis assentar e abra a sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 58. O texto é a leitura um pouco longa, mas nós queremos ministrar esse texto, porque nós vamos fechar hoje. Era para ter fechado a semana passada, mas eu estava extremamente esgotado, cansado. Mas hoje nós vamos fechar aquela série de ministrações que nós começamos, Eu Quero é Deus. E aí nós falamos que o cristão que quer Deus, ele é vitorioso na adoração. E foi a primeira palavra que eu ministrei, para que essa igreja seja uma igreja adoradora, para que essa igreja se liberte e adore, celebre, cante, exalte e não fique com vergonha, né? Ministramos depois que o cristão, ele é vitorioso na oração, com a oração. Se você for uma pessoa de oração, irmão, o inferno não para em pé diante de você. Não há demônio que entra na sua casa, na sua família, por causa da oração. Depois nós ministramos que o cristão é vitorioso com a unção, e a unção é a presença do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos fechar essa série de ministrações dizendo: o cristão vitorioso no jejum. A maioria de vocês aqui tem dificuldade em jejuar. Tem gente aqui que talvez caminhe com o Senhor já há 2, 3, 5 anos e nunca jejuou na vida. Não vou nem pedir para você dizer misericórdia, porque senão você vai se denunciar. Todo mundo vai saber quem é você, né? Mas o cristão vitorioso no jejum.
A partir de hoje você vai mudar esse comportamento, porque Deus vai te ensinar que o jejum é uma ferramenta poderosa para mover o céu sobre a sua vida, para trazer a bênção de Deus, né? Eu sei que outros aqui já teve experiência com jejum. Eu já tive experiência jejuando, né? Mas Deus vai nos falar. Então, fique sentado, porque são 11 versículos do capítulo 58 de Isaías, versículo 1. Diz assim: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz com a trombeta, e anuncie ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco de cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A sua justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Amém? O cristão vitorioso no jejum. Deixa a sua Bíblia aberta, porque você vai aprender hoje coisas importantes sobre o jejum, né? O que é jejum? Jejum é abstinência parcial ou total de alimentos. Isso é jejum. É quando eu deixo de comer algo, né, por um período, para me consagrar, para me colocar diante do Senhor. Ah, pastor, ficar sem refrigerante, ficar sem bala, né? Isso aí é propósito, né? Ficar sem internet, sem redes sociais, né? Vestir de pano de saco. Se não me engano, quando Quitéria teve uma época que ela chegou, que ela estava num propósito, acho que era de descalço, andar de pano de saco. Eu já fiz muito propósito, irmão. Já fiz propósito de ficar careca, de entrar no templo descalço, assistir o culto todo descalço. Isso é propósito, mas jejum é abstinência de alimento. E era comum entre os judeus, eles observavam um dia no ano, um dia, eles faziam um jejum. Um dia no ano eles faziam um jejum, que era o dia do arrependimento. Era chamado o dia do Yom Kippur. Era um dia que eles se arrependiam. Eles faziam jejum, eles pegavam as ofertas e eles levavam até o tabernáculo, depois o templo. Eles apresentavam aquilo ali ao sacerdote. O sacerdote então recebia a oferta,
apresentava a oferta a Deus, o sacerdote pegava um bode chamado de bode emissário, colocava a mão na cabeça, confessava todos os pecados do povo e depois soltava no deserto. Era um dia, o dia do arrependimento. No tempo de Jesus, os judeus jejuavam 2 dias por semana. Então o jejum é uma prática séria, né? Há 2 tipos de jejum: o jejum completo ou o jejum, né, outro chamado de total, que é aquele jejum que você determina: vou ficar 6 horas, 12 horas, 24 horas sem comer nada e sem também beber nada, né? Mas há também aquele jejum parcial, aquele jejum que você só faz a abstinência de um alimento sólido, né? Vou ficar daqui um dia inteiro sem comer arroz, sem comer feijão, sem comer carne, mas vou tomar água, vou tomar líquido, né? Não pode ser extremado, né? Eu conheci uma galera, eles estavam num propósito de 40 dias de jejum, né? O trem estava tão ruim para eles que eles estavam batendo até pizza no liquidificador, eles estavam batendo para poder tomar, para ver se o trem dava uma enchida, né? Então não pode ser extremado. Então existem jejuns, né, que você faz, que é o jejum parcial, que você vai fazer por um longo período. Vou ficar 40 dias jejuando sem comer um alimento. Aí você faz, né? É o jejum parcial. É o jejum que você faz por um período de tempo, um período longo, né? Mas você continua tomando alimento. Se você vai fazer um jejum, esse jejum, vou ficar aí um dia, vou ficar sem comer nada e sem beber nada. Aí tem que ser um jejum com menos tempo, né? Porque senão você passa mal. Então, às vezes a gente pergunta assim: quando é que eu devo jejuar? Para que eu devo jejuar, né? Jejuar não é perder peso, irmão. Eu quero jejuar para emagrecer. Isso aí não é jejum, isso aí é rejume. É uma mentira de jejum com regime. Aí não serve. Deus não agrada disso. Eu quero emagrecer, perder uns quilinhos para caber dentro da calça, né? Não adianta. Não, isso aí é rejume. Mistura. Eu tinha um irmão, né? Um irmão assim simples. Ele chegou com essa: ô pastor, o senhor sabe o que é rejume? Eu falei: não, é a mistura de jejum com regime, né? Então, misericórdia, tem gente não, né? Quando é que eu devo jejumar? Então, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu estou passando uma dificuldade, seja ela qual for, seja ela a área que for, quando eu preciso de uma orientação do Senhor, eu preciso tomar uma decisão e eu preciso que Deus me oriente. Quando eu preciso comprar alguma coisa, eu não sei se é a hora certa de comprar, se eu devo investir aquele valor que eu tenho, né? Ou vender. Quantas vezes a gente tem algo para vender e a gente não sabe se é o momento certo? Quando eu preciso de um poder espiritual na minha vida, né? Então, o jejum ele é importantíssimo. O jejum ele é maravilhoso. Nesse texto aqui não dá para a gente explicar todo, porque é muita coisa. Mas o povo estava jejuando, só que o povo não estava agradando a Deus. O jejum deles era só rejume, e eles brigavam, e eles ficavam, e Deus falou com eles: o jejum seus, olha, não está passando do teto, eu não estou fazendo nada, eu não agrado do jejum de vocês, né? Então, o jejum é importante, né? Agora, o jejum é uma prática antiga, não é uma prática de hoje. O jejum vem de muito tempo, e o jejum, né? Deus se agrada do jejum, desde que o jejum seja acompanhado com atitudes corretas, desde que o jejum seja acompanhado. Primeiro, o jejum precisa ser acompanhado com oração, precisa ser acompanhado com oração. Esdras capítulo 8, versículo 21 e 23, abre para mim aí, Michel, projeta aí, né? Esdras capítulo 8, verso 21 e 23. O jejum precisa ser acompanhado com oração, né? Então ali junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso.
porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O jejum seguido de oração. É orar. Eu preciso jejuar e orar. Nesse texto aqui, Deus chama esse homem chamado Esdras. Ele era um escriba. O escriba naquela época era o homem responsável de escrever as escrituras, né? E aí Deus chama ele para ele voltar com uma parte do povo para o território de Israel. E aí Esdras chega para o rei e pede: olha, me dá aí umas cartas aí, porque eu vou ter que, né, me dá uma liberação aí, porque eu vou ter que passar lá na floresta do rei, eu vou ter que pegar umas árvores para edificar umas casas, né? E me dá aí mantimento, me dá uma autorização aí para mim passar lá na dispensa do rei e pegar lá umas cargas de camelo, de comida, né? Só que alguém falou assim: ô Esdras, a viagem é longa, nós caminhamos no meio do mato, você não pediu soldados, você não pediu militares para defender nós vamos morrer. Aí Esdras coçou a cabeça e falou: não, nós falamos com o rei que Deus é poderoso, que Deus vai nos guardar, né? E aí quando ele está saindo, ele para junto a esse rio, né? Alguns dizem que na Babilônia era um espaço muito grande na beira de um rio, e ali naquela beira do rio, antes de sair para a viagem, né? Eu não me recordo nessa época aqui quantas pessoas Esdras estava com ele, mas não deveria ser menos de 20, 30 mil pessoas. Esdras então diz assim: olha gente, agora nós vamos jejuar, e nós vamos pedir a Deus, pedir a oração. Então a oração libera a vitória, a oração libera as bênçãos concedidas pelo Pai. A oração é a expressão da minha alma. Eu tenho que orar, de manhã, de tarde, à noite eu tenho que orar. Eu estou jejuando, mas eu estou orando no serviço, eu estou ligado lá na máquina trabalhando, mas eu estou orando, eu estou falando com Deus. Eu estou jejuando e estou lá lavando a vasilha, mas estou lá, olha, ligado e falando com o Senhor. Eu estou orando, clamando, pedindo ao Senhor. Então é muito importante a prática da oração, porque quando nós oramos, vem a confiança, né? Olha o que ele diz: olha, assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. A oração traz paz, a oração traz fé, a oração é falar com Deus. Então o jejum sem oração não agrada a Deus, e Esdras entendeu isso. Não era só ficar um período sem comer, sem beber, mas era ficar aquele período e orar e falar com Deus e conversar, porque a oração é falar com Deus. Oração é conversar com o Senhor dos Exércitos, é expor para Deus o problema. Então a oração, o jejum, no processo ele precisa ser acompanhado de oração. Segundo lugar, o jejum precisa ter confissão. Neemias capítulo 9, versos 1 e 2. Confissão. Neemias capítulo 9, versos 1 e 2. No dia 24 desse 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades do seu pai, né? Era uma prática comum em Israel. Quando eles queriam confessar a Deus os pecados, eles vestiam-se de pano de saco, que era um tecido que tirava a pele ali, o couro, né, o pelo do bode, e aí fazia uma roupa, e aquilo deveria espinhar, deveria feder, né, mas era um sinal de aflição, de humilhação, né? E aqui eles estavam apresentando uma aflição diante do Senhor, com o jejum diante do Pai, né?
e eles estavam confessando os pecados dos pais deles, mas não era para perdão de pecado, porque a gente não confessa perdão, a gente não confessa pecado dos pais para perdoar. Cada um de nós peca diante do Senhor, e a gente tem que confessar os nossos pecados. Mas eles estavam confessando os pecados dos pais deles, dos antecedentes deles diante do Senhor. Não era para pedir perdão, é para mostrar para cada um dos meninos, dos filhos, exortar eles a não cometer os mesmos erros que os pais cometeram no passado, a não fazer as mesmas coisas que os pais fizeram. A gente tem que tomar cuidado com isso, irmão, porque às vezes a gente deixa o filho, deixa a filha, deixa alguém que está sobre a nossa tutela fazer coisa errada, pecando, e aí fica, não, mas é porque eu errei no passado, não tem problema errar não. Você errou no passado, você fez um tanto de coisa ruim no passado, eu fiz. Você quer que o seu filho passe pelas mesmas maldições que você passou? Que ele receba a mesma mancha, a mesma nódia que você recebeu? Sim ou não? Não, misericórdia. Se a gente puder criar um menino na palavra e ele nunca pecar, seria ótimo, porque o pecado traz uma mancha, traz uma nódia. Seria ótimo, né, Vera? Se a gente pudesse criar os meninos dentro da igreja e eles nunca pecassem. Então, essa confissão de pecados aqui não era para pedir perdão, mas era para mostrar para as gerações, para eles não errar, não errar. Então, nós precisamos entender que o momento do jejum é o momento de você confessar a Deus as suas fraquezas, irmão. E não tem ninguém aqui que é super-homem, não tem ninguém que é super-homem. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu lembrei de algo, de um filme que eu assisti esses dias, né? E eu ultimamente, né, depois que eu me desliguei daquela emissora lá, né, eu tenho consumido Netflix, né, de vez em quando que eu tenho tempo. E aí eu gasto quase uma hora para selecionar o filme, Guilherme, quase uma hora, e vai para lá e vai para cá, e a maioria das vezes eu acerto. E aí eu comecei a assistir um filme, né? Eu esqueci o nome do filme lá. A pastora até começou a assistir comigo lá, né? Professor não sei o que e as Duas Maravilhas. Acho que é isso, né? E eu comecei a assistir aquele filme, e uma história de um casal de psicólogo, que entra uma mulher, e eles começam a viver um triângulo amoroso, né? E a mulher entra e relaciona com a esposa, relaciona com o homem, e vai. Aí no final eu descobri, o professor lá é o camarada que inventou o personagem da Mulher Maravilha. O personagem da Mulher Maravilha foi inventado num contexto de poligamia. Ele criou um personagem que a Mulher Maravilha se relacionava com homem, se relacionava com mulher, era forte. Então eu falei, gente de Deus. Aí depois passou a biografia dele, quantos anos ele teve, o tempo ele morreu. E aí eu fui pesquisar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes até com os filmes, né? Com os desenhos que a gente... Quem é que nunca aí, né, não vestiu uma camisa da Mulher Maravilha, não deu um brinquedo, né? Mas por trás, como foi criado o personagem, é tanto que ele enfrentou várias objeções para que a revestinha em quadrinho fosse lançada, porque o personagem era extremamente sensual, sexual, né? Então eu lembrei disso aqui. Então nós não somos super-homens aqui, irmão, nós erramos, nós falhamos. Nós temos que ir diante do Senhor e pedir perdão e confessar as nossas fraquezas. Então não tem fraqueza. Você tem muita virtude, você tem muito ponto forte, não tem? Sim ou não? Mas você tem também fraqueza, né? Então eu chego diante do Senhor confessando os meus pecados. Terceiro lugar, eu chego diante do Senhor com lamentação. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. Lamentação, né? Olha o que diz o texto. Soltou aí, Michel? Joel não, né? Michel. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. O que é lamentação? Choro. Lamentação é choro, é uma atitude sincera.
é quando eu abro o meu coração, é quando eu estou sedento pela presença do Senhor, é quando eu choro, eu abro, eu estou sendo sincero com Deus, né? Então, Deus se agrada quando você é honesto com Ele. Deus te conhece, de trás para frente, de frente para trás, Deus te conhece. Mas quando você rasga o seu coração, quando você chora na presença dEle, isso é um lamento, né? Então, no jejum, abra o seu coração e chore diante de Deus, chore diante do Senhor, né? Quarta atitude que eu preciso ter no jejum, Deuteronômio capítulo 9, versículo 18. Deuteronômio capítulo 9, versículo de número 18, que é a humilhação. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Hein? Olha aqui, Moisés, o grande líder. Moisés foi na presença do Senhor. Isso aqui é um caso especial, irmão. Moisés e Elias é um caso à parte, porque Elias comeu uma comida, e essa comida foi tão forte, que ele ficou 40 dias sem comer. Tem gente aí que fez o lanche já está doido que eu acabo o culto para comer ali, né? O hot dog vai ser servido ali, ou já está pensando já na sobra do almoço que deixou, né? No pastel que vai pedir, no lanche que vai comprar, já está com fome, né? As lombrigas já estão corroendo. Elias comeu a comida e ficou 40 dias. Nesse caso aqui, Moisés compareceu na presença do Senhor, e ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Não vai fazer isso não, que você morre. 3 dias você aguenta ficar sem beber água, depois os rins começam a trancar, começa a dar problema, você vai ter que parar no hospital, e se não cuidar, né, já sabe para onde que vai. Então, Moisés se humilhou. O jejum tem que ter humilhação, né? O que é isso? O que é humilhação? É eu ser modesto, é eu ser submisso na presença do Senhor. Eu já disse isso aqui, já ensinei, vocês já estão sabendo. Não vou falar que está careca, porque vai ofender os carecas, mas, e tem muita gente aí que não é careca, né? Mas você já sabe, humilhação não tem nada a ver com roupa, com falta do dinheiro. Humilhação é submissão, humilhação é ser modesto na presença do Senhor. Meu irmão, Jesus nos ensinou. Tem uma experiência da mulher cananeia, que se fosse hoje, Jesus ia ser denunciado, o povo ia jogar pedra nele, né? Porque Jesus chamou a mulher de cachorra. Se o pastor chamar alguém de infiel, de ladrão, dá processo, né? Mas Jesus quando a mulher chegou, né? E a mulher queria as bênçãos, a mulher queria receber as bênçãos, e Jesus falou assim: você não é judia, você é cananeia. As bênçãos primeiro, e Jesus falou assim, as bênçãos, né? Jesus usou uma metáfora e falou assim: as bênçãos primeiro chega, né, para os que estão na mesa. Aí ela falou assim: Jesus, mas o farelo que cai da mesa, até os cachorrinhos comem. E Jesus viu a fé daquela mulher, e Jesus abençoou. Jesus comparou ela, ou na verdade aquela mulher decidiu se humilhar ao nível de um cachorro, né? Lógico que não é isso, ela não era isso, mas era Jesus ensinando a importância da humilhação. No jejum Deus quer que nós nos humilhemos, porque, meu irmão, nós somos o barro. Às vezes a gente quer ser o criador, não é verdade? Mas a gente é a criatura. Quem nós somos o barro. É Ele que é o que molda as nossas vidas, é Ele que é o dono do vaso, né? Então o jejum não é um momento da gente se humilhar, da gente quebrar as nossas máscaras, os nossos egos, né? Esse é o momento do jejum. Então o jejum é acompanhado com essas coisas. O jejum é acompanhado. E aí agora eu quero voltar com você no texto que nós lemos de Isaías, a partir do versículo 8.
porque Deus adverte o povo que eles estavam errando da maneira que eles estavam jejuando. Mas aí agora, a partir do versículo 8, Deus vai falar quais são as promessas que Ele manda para quem jejuma da maneira correta. Qual é os benefícios que o jejum traz para você? Não é só perder peso, eliminar a toxina do seu corpo, né? Primeiro, no versículo 8, ele diz o seguinte, olha, ele fala, o versículo 8, né? A parte A do versículo diz assim: então a luz de vocês romperá com a luz do alvorecer. O que é isso? Ele está dizendo sobre a transparência em nossa vida, né? Quando nós pensamos em luz, nós pensamos o quê? Em algo bonito, né? Em algo feliz. Aonde há escuridão, a coisa não é bacana, mas aonde há luz, há alegria, há vida, né? E a luz do Evangelho nos ilumina. A palavra do Senhor nos ilumina. A palavra do Senhor, quando entrou na sua vida, está mudando a sua vida. Até a sua fisionomia mudou depois que você aceitou Jesus. Mudou, você ficou mais bonito, você ficou mais lindo, você ficou mais atraente, porque a luz de Jesus entrou dentro de você. Isso é o que? O Evangelho, isso é a palavra do Senhor. Isaías 60, versículo 1 e 3 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. A glória. Você chega num ambiente de trevas, e as pessoas falam: você é diferente, né? Como nós estamos num contexto aqui que há muito centro espírita, o povo fala assim: você tem uma luz diferente, você tem um brilho diferente. Não é isso? Você já ouviu essa expressão, luz? Isso é um termo espírita, pelo amor de Deus. Vocês não ficam fazendo postagem, né? Que a luz, não, a luz é Jesus, a luz é Cristo, né? Então, as nações, prosseguindo o texto, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor do teu nascer. Então o jejum traz uma vida mais clara. A transparência de Jesus vem sobre a sua vida, e aí você começa a ter discernimento das coisas. Você começa a sair daquela coisa que você achava que não tinha nada a ver, e aí Deus vai te mostrando: olha, não entra nisso não, que isso é problema, isso vai trazer confusão para você. Então é a transparência que o texto diz aqui. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Olha a segunda bênção aí, no versículo 8 ainda, diz assim: e a sua cura brotará sem demora. Tem algumas versões que diz assim: e a sua cura brotará sem detença, ou a sua cura sem detença brotará. O que é detença? É sem demora, é apressadamente. Quando você começa a jejuar, a resposta vem. Deus começa a trazer a resposta para você. O mundo espiritual começa a ser gerado no mundo espiritual. Porque quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, no Velho Testamento, irmãos, a gente conhecia Deus como o Senhor, o Deus que mandava fogo do céu e exterminava mulher, menino, criança, matava todo mundo. O Deus de justiça, o Deus de fogo, o Deus que não aceitava pecado e não aceita, né? No Novo Testamento, Jesus vem agora trazer que Deus, Ele continua sendo Deus de fogo, mas Ele agora é Pai. Ele agora é Pai. E Deus diz assim, e Jesus disse: olha, quando vocês orarem, vocês oram para que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, como é feita lá no céu. Então existe dois mundos, a terra e o mundo espiritual. Para você receber uma bênção aqui, primeiro ela tem que ser gerada lá. E como é que você gera lá? Jejum e oração. Jejum e oração. Então quando você começa a orar, começa a brotar no mundo espiritual. Quando você começa a jejuar, a resposta. O jejum é como um adubo
para trazer a bênção para você, para trazer, né? Quem aí lida com roça aí, nós estamos num contexto aqui que é plantação, né, de cana, de soja, de milho. A gente sabe a importância do adubo, do fertilizante. De vez em quando você está andando nas estradas e você vê o aviãozinho passando e jogando, né, irrigando lá, jogando jogando lá, né, fertilizante. Eu lembrei de um, não vou falar quem é, mas uma vez eu cheguei na casa de um irmão, um plantador de milho, plantador. Aí, né, ele falou assim: pastor, pelo amor de Deus, não come os milho que são plantados aqui não. Eu falei: por quê? Ele falou: porque está vindo um adubo lá da Argentina, lá do Paraguai, que não pode entrar aqui, mas está entrando na camuflado, e o trem gera câncer. Isso aí, depois disso, acho que já tem uns 4 anos mais que eu não como milho daqui, né? Misericórdia, né? Não sei se procede ainda, né? Mas por via das dúvidas é melhor, né? Então é um adubo. O jejum é um adubo que traz a bênção do Senhor. Olha o que o jejum também faz com você. Ainda no versículo 8 diz assim, né? Versículo 8: e a sua justiça irá diante de vocês. O que é isso, justiça? É retidão moral, né? É temperança, é honestidade. Quando você jejuma, você está mais perto de Deus, e aí Deus vai te ensinando valores morais, Deus vai te ensinando valores de honestidade. Você vai saindo daquelas coisas que parece que não é certo, aquelas coisas que tem uma questão meio escura, meio duvidosa, e Deus vai colocando diante de você, né? Uma porta se fecha aqui, Deus abre 10 melhor para você, Deus vai fazendo. É a retidão moral, isso vem com o jejum. Você quer ver outra bênção que vem com o jejum? O versículo 8 ainda: e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Sabe o que é isso? Proteção divina. Quando você jejuma, Deus te protege, Deus te dá o livramento. Se tem alguma coisa preparada, se tem algum demônio te esperando na esquina, quando você está em jejum, Deus traz a proteção sobre você, né? Se você lembrar um pouquinho de Êxodo, a partir do capítulo 2, né, e depois vai lá entrando no capítulo 10, 11, quando o povo de Israel sai do Egito, quando eles deixam o território do Egito, nós vemos a providência de Deus, a proteção do Senhor. Deus colocou uma coluna, né, de fogo que protegia aquele povo durante a noite. Era a proteção, né? Durante o dia Deus colocou uma coluna de nuvem. Eles andavam num deserto com um sol de 40, de 50 graus, mas havia uma nuvona. A gente vive aqui um clima tropical, e a gente sabe quando chega no mês de setembro, outubro, novembro, o quanto é difícil andar nas ruas de Conceição com o sol queimando na cabeça. A gente fica procurando uma sombrinha, não é verdade? Fica procurando uma sombra, uma árvore, né? E a nossa cidade aqui precisa de árvore não vou falar nada não, porque, né, precisa de árvore, e a gente tem pouca árvore, não é verdade? E ainda aparecem uns aí que só com palmeira imperial. Nunca vi dizer que palmeira imperial dá sombra, né? Mas espalha e palmeira imperial na cidade toda, né? Então a gente precisa, imagine, aquele povo estava com a sombra, a nuvem na cabeça deles, protegendo. É a proteção de Deus. Quando você jejuma, Deus te protege. A proteção do Senhor vem para a sua vida, vem para a sua casa, vem para os seus negócios. A nuvem, né, a coluna de fogo, a nuvem, simbolizava a orientação, a proteção. Deus é a sua retaguarda. Quando você está comprometido com o jejum, Deus te protege, Deus te guarda, né? E aí, olha o que diz o versículo de número 9 de Isaías 58. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá, gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Isso tudo por causa de quê? Do jejum. Quando você jejuma, Deus traz a proteção.
o coração de Deus se move, Deus responde a sua oração, e aí você grita por socorro, e Deus te socorre, né? Então essa é mais uma bênção que nós recebemos do jejum. Outra bênção que nós recebemos do jejum, versículo 11, Isaías 58, versículo 11, diz assim, né? Vou ler só a primeira parte do versículo: o Senhor os guiará continuamente. Sabe o que é isso? Orientação. Quando você jejuma, Deus te orienta. A falta de orientação nos deixa atordoados. Você já teve algum dia que você levantou, bateu a cabeça, caiu, que você acordou, você levantou e ficou assim, atordoado? Já passou por isso? Né? Escorregou, bateu a cabeça, acordou assim, ficou, aonde estou? Né? Quem sou eu? Para onde vou? Acordou de madrugada, tudo escuro, você não sabe se está no inferno, se está dormindo, se está acordado, uma batalha. Lá em casa eu não gosto de dormir tudo no escuro, não. Tem que deixar a janela aberta para entrar uma frestinha, porque às vezes dá umas brigas com o demônio à noite, aí eu não sei se eu estou dormindo, se eu estou acordado, né? Então, eu não gosto de escuro e tal, não. Eu também não gosto de dormir com luz acesa, né? Mas, quando você jejuma, Deus traz orientação para você, Deus traz rumo. Tem hora que a gente não sabe o que fazer, tem hora que a gente não sabe que direção seguir, que a gente para e fala assim, eu vou para cá ou eu vou para lá, o que eu faço? Então, através do jejum, Deus te conduz, através do jejum, Deus te orienta, Deus te fala. Olha que bênção, irmão, que coisa extraordinária, né? O Senhor nos orienta nos negócios, o Senhor nos orienta na tomada de decisão, o Senhor nos orienta no casamento, o Senhor nos orienta na vida emocional, na vida pessoal, na vida familiar, no relacionamento. Isso vem tudo com o jejum. No versículo 11, né? Outra bênção que a gente recebe também no versículo 11, que diz assim, versículo 11: e lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Isso fala de prosperidade. Sabe o que significa lugares secos? Simboliza escassez, simboliza falta de recurso, simboliza falta de alegria, falta de paz. Tem pessoas que elas são secas, não é que ela é magrinha, é que ela tem falta de alegria, de paz, ela tem falta disso. Lugares secos são lugares escassos, eu nasci e fui criado numa região, uma das mais secas de Minas Gerais. Então tem época lá, Neuza sabe disso, também lá da região, e a família dela, irmão Zé. Tem época que você anda lá no sertão do norte de Minas, lá, irmão, que é seco, 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 seco. Então, lugares secos é lugares que não tem recursos, Então, quando nós jejuamos, a nossa alma é satisfeita. Deus nos dá força interior, Deus nos dá conhecimento, Deus nos dá sabedoria, Deus renova a nossa vida. O jejum é uma prática extraordinária, irmão, porque traz bênçãos maravilhosas para nós, amém? Eu citei aqui algumas desse texto, A gente precisaria de mais tempo para estudar esse texto de Isaías 58, mas essas são algumas bênçãos, sabe, irmão? E quando você jejuma, através do jejum, a sua vida, ela fica semelhante ao que Deus apresentou aqui para o profeta no versículo de número 11. E o versículo de número 11, para a gente finalizar essa palavra, diz assim, finalizando, eu li, vou finalizar o versículo: vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam, nunca secam. É assim a sua vida, é como um jardim bonito. Você já foi num jardim cheio de planta, de árvore, cheio de flores, e que aquilo ali está sempre verdinho,
Sempre verdinho, um ano todo verdinho. Por quê? Porque tem água, porque tem vida, porque tem tratamento. Quando você serve a Deus, quando você pratica o jejum, a sua vida será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Sempre vai ter água, sempre vai ter sombra, sempre você vai ter uma palavra, você vai ter uma sombra para descansar. Sempre alguém vai chegar e vai dizer: olha, conta para mim aí, por que você é tão abençoado? Conta para mim aí, eu estou vendo que você passa muita dificuldade, mas você é sempre abençoado. A sua casa tem sempre a bênção. Fala para mim aí, qual é o segredo? Porque as pessoas querem um segredo, irmão. Elas querem um segredo para ficar jovem, elas querem um segredo para felicidade, elas querem um segredo para tudo, né? Então o jejum, ele é uma ferramenta para nos tornar um cristão vitorioso. Amém? Que você possa ser um cristão vitorioso na adoração, você possa ser um cristão vitorioso na oração, com a unção de Deus e no jejum também. Comece a partir de amanhã a estabelecer jejuns diante do Senhor. Se você nunca jejuou ou tem dificuldade de jejuar, comece a jejuar 6 horas, né? Comece a jejuar, mas não faz jejum de católico não, né? Que os católicos jejuam e até meio-dia católico jejua. Os católicos agora estão todos vapor, irmão. Faz um jejum mais prolongado, né? Eu tive um discípulo uma vez, era um menino, novo convertido, adolescente, né? E um dia ele chegou para mim: pastor, estou jejuando. Eu falei: irmão, mas que bom, que hora começa o seu jejum? Ele falou: começa na hora que eu durmo, 10h30, 11 horas. E na hora que termina, na hora que eu levanto de manhã, 6 horas que eu vou para a escola, eu entrego o jejum, escovo o dente e tomo café. E eu, misericórdia, você está jejuando, você está dormindo? Começa jejuando, né? Fazendo um período com Deus. Nem que você comece jejuando 4 horas, 6 horas, faz um jejum de católico para você começar, né? Mas estabeleça: Deus, nesse jejum eu vou ter um tempo de oração, eu vou ter um tempo de buscar o Senhor, né? Eu vou pôr o meu celular com as músicas evangélicas para mim buscar o Senhor e adorar, né? Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Porque o Senhor quer fazer você um cristão mais do que vitorioso. Mas tudo depende de você, porque o que depende de Deus Ele já fez. A parte dele Ele já fez. Agora depende de nós, irmãos, né? Muitos de nós comem demais. Só de pensar de fazer jejum já tem uns aí que fica triste, fica sem comer, né? Mas olha quanta bênção traz para nós o jejum. Olha quanta bênção está no texto aqui. Olha que eu citei rápido, eu não tive nem tempo de falar mais para você. Olha o tanto de bênção. Deus traz proteção, Deus traz livramento, Deus traz direção, orientação, Deus te cura, né? Amém? Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e falar: Deus, me ajuda a jejuar a partir de hoje. Me ajude a tomar uma posição a partir de hoje, a ser um cristão que jejuma. Eu tenho certeza, irmãos, que você tem batalhas pessoais pela frente. Eu tenho certeza que você precisa de direção de Deus. Eu tenho certeza que as coisas não estão do jeito que tem que estar na sua vida. Não é que está ruim não, está boa, mas pode melhorar. Deus quer que melhore muitas coisas na sua vida. Eu sei que está pessoas aqui passando luta, dificuldade. Eu sei que você é exposto todos os dias a situações difíceis e que precisa do livramento do Senhor. Amém? Vamos orar? Os teens também, vamos orar? Vamos orar vocês também? Né? Pedindo ao Senhor Jesus. Os irmãos irão ministrar um cântico e você vai orar ao Senhor dizendo: Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor, a praticar o jejum. Eu entendi a Tua palavra nessa noite. Eu vi exemplos aqui de bênção. E me ajude a colocar em prática. Me ajude, Senhor, a usar essa ferramenta. Porque não adianta nada, irmão, ter a ferramenta e não usar. O que será do pedreiro se ele tem a colher e a pá, o prumo
e ele não usa. O que é do médico, se não usar os aparelhos? Então Deus te dá ferramentas, e o jejum é uma delas. Fale com Deus que você quer aprender a jejuar, que você quer se esforçar para desfrutar dessa bênção que é o jejum. Calma. Oh, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Calma. Por mais pressão que seja a situação, Aleluia. o controle ainda está. Deus tem um controle, na palma de suas oh, mãos. xarabalamaçuricanda labaxê. Eu tenho um Deus Ralabaçuricanda que não vai lamaçuricanda deixar labaxericanda essa luta me matar, desespero me tomar. Em nome de Jesus, meu Deus. Por mais pressão que Tu és seja poderoso, Senhor dos a exércitos. situação, o Em nome de controle Jesus, fale ainda com Deus, está fale com o Senhor. na palma Entregue o de controle suas nas mãos de mãos. Deus. Entregue O tudo nas choro mãos do dura Senhor. uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Alegria, o coração do teu povo, as nossas eu vidas, creio. meu Pai. Em nome do Senhor dos exércitos, meu Pai. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Opera o teu milagre, Deus. Nos ensine o caminho do jejum, meu Pai. A jejuar diante do Senhor. Que a Obrigado figueira a não confessar. floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Faça a tua obra, Deus. Levante a Choro tua igreja. dura Nos uma levante noite, como mas pessoas que alegria jejuam para ela guerrearmos as vem nossas pela guerras. manhã. Nos levante, Eu Senhor, creio, para eu quebrantarmos creio. diante do Senhor. Nos ensina a prática do jejum. Nos ensina a Choro posicionar. dura uma Nos noite, ensina a mas tomar a decisão de alegria jejumar, a ela matar a vem carne, a pela sacrificar a manhã. carne. Eu Nos creio, ajude a usar esse recurso eu espiritual. creio. Oh Deus, em nome do Senhor dos exércitos, faça a tua obra, meu Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, que haja um despertar nos homens, nas mulheres, nos adolescentes, ó Pai, para jejuar. Em nome do Senhor dos exércitos, meu Pai, faça a tua obra, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Ela Pai. vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, Aleluia, Deus, todavia me
Antes de você sentar, diga para duas pessoas: Shalom.